Jesus. E agora ele vai fazer uma petição, porque ele encontra com um dos seus servos violentadamente doente. A palavra vai dizer que ele chega a Jesus. Para a gente ressaltar que esse homem, por ser um homem de autoridade, por esse homem ser um homem que tinha muitos servos, porque ele mesmo diz: eu sou um homem de autoridade. Se eu digo a esse que vai, ele vai. Se eu digo a esse que vem, ele vem também. Mas vamos parar para analisar que esse é um homem também que tem cuidado com os seus servos. Porque convenhamos que talvez se fosse outro, por ter muitos, deixaria aquele que estava doente morrer, padecer. Só que aquele centurião, ele tinha uma preocupação com esse servo que estava doente. E ali agora ele vai de encontro a Jesus. Mas ele vai de encontro a Jesus não simplesmente de qualquer jeito. Ele vai ao encontro de Jesus crendo que somente com a palavra dele, o servo dele seria curado. E ali agora o centurião vai de encontro a Jesus. E ali ele vem pedir a ele que ele cure o seu servo. Muitas das vezes nós não entendemos o que o Senhor quer conosco. Muitas das vezes nós não compreendemos e muitas das vezes nem cremos naquilo que o Senhor já nos prometeu. Na promessa do Senhor na minha e na sua vida. Só que aquele centurião, ele estava ali crendo, ele estava ali acreditando que o Senhor Jesus, simplesmente debaixo de uma palavra, o servo dele estaria curado. E a palavra do Senhor vai dizer que ele se maravilhou após esse centurião, falar que não precisava, porque ele mesmo reconhece as suas falhas. Eu não sou digno, eu não sou merecedor que tu esteja debaixo do meu teto, Jesus. Mas eu te digo que tão somente uma palavra tua pode curar meu servo que está enfermo em minha casa. E Jesus se maravilha, porque Jesus, ao longo da sua trajetória, tem encontrado muitas pessoas incrédulas, muitas pessoas que ele falou até para os seus 12, os que caminhavam com ele, ele olhou e disse: olhem para esse homem. Lhe digo que nem em Israel encontro tal com tamanha fé. Ele ali estava mostrando para seus servos, porque o centurião, ele não era servo de Jesus. Vamos parar para entender. É algo muito forte e sério. Os próprios servos, os que seguiam, já não tinham mais a fé igual aquele homem tinha em Jesus. Porque talvez devido ao longo da caminhada, devido ao longo do tempo de nós estarmos nesse cotidiano, nessa vida, da mesma maneira, da mesma forma, estar com Jesus já não é mais antes como era estar com Jesus. E deixaram-se desfalecer aqueles que seguiam, talvez os que verdadeiramente eram para ter mais fé do que aquele homem que nem a ele ainda servia ou seguia. Mas aquele homem tinha um diferencial, aquele homem acreditava no poder de Deus, sem ser necessário que ele fosse e entrasse na sua casa e pusesse mão ou dissesse: aqui está agora, ou simplesmente tivesse dado um copo com água, ter feito uma oração. Ele disse assim: se tu dissestes, assim será feito. Nós temos que entender que muitas das vezes o problema não é a promessa, e muitas das vezes o problema, com toda certeza, não está em Deus. O problema está na nossa falta de fé. Porque o tema do Projetando 2026 é somente crer. Assim como foi lido pela diaconisa Elisana. Assim que é o que foge, né? E nós sabemos também que no livro de... Ela leu em Marcos, mas em Lucas também vai falar, aleluia, da passagem da filha de Jairo. Aquela menina estava enferma e Jesus ainda curando
só que o Senhor lhe fez, entre outras e outras, porque onde Jesus passava, algo diferente tinha que acontecer. E ali agora, o Senhor ainda falando sobre o acontecido daquela mulher, porque aquela mulher teve fé. Aquela mulher creu que não somente se tocasse na orla da sua roupa, ela seria curada, não precisava tão verdadeiramente, aleluia, da mão do mestre colocada sobre ela, ou até mesmo uma palavra dirigida, mas aquela mulher creu que somente em tocar a ponta da sua orla, ela receberia a sua cura, e a fé dela foi tão grande que foi notória no corpo do mestre, porque ele disse assim: alguém me tocou, e os seus discípulos dispersos, sem entender qual era o mistério, sem entender o tamanho da fé daquela mulher, eles vão dizer: mestre, a multidão lhe oprime, lhe aperta, e tu diz assim: quem me tocou? Mas só que Jesus falou: me tocaram de uma maneira diferente, não era de pessoas que estavam ali por curiosidade, ou simplesmente por acompanhar, porque Jesus era seguido de multidões de pessoas. Aquela mulher colocou a fé dela em um simples toque. Aquela mulher colocou a fé dela em um toque, onde ela ali seria curada. E não é diferente dos dias de hoje, porque eu já disse, o problema não está nele, o problema está em nós. Porque muitas das vezes nós queremos que aconteça, mas falta fé, falta um toque, crendo que o Senhor ainda pode fazer as mesmas maravilhas que Ele fez no passado. E aquele centurião, ele mostrou-lhe o poder dele também, porque ele disse: eu sou homem que tenho poder e autoridade. Se eu digo que assim faz, assim é. Ou seja, ele também disse, porque ele sabia que só bastava da mesma maneira, não comparando o poder, porque ele não tinha poder para curar, mas ele disse assim: Senhor, eu sei que se tu disser que vai, vai, se tu disser que vem, também vem. Então só basta uma palavra do Senhor para que venha se cumprir a cura na vida, aleluia, do meu servo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Deus não precisa manifestar o poder dele usando uma pessoa para falar para ti, que é para você crer em determinado desejo, em determinada vontade. O Senhor só quer que você creia que Ele tem poder para fazer, e assim acontecerá. Porque aquela mulher creu e aconteceu. Esse centurião também disse: só basta uma palavra. Só que muitas das vezes nós estamos dispersos, nós não estamos acreditando. Muitas das vezes a gente coloca na nossa cabeça: oh meu Deus, é mais um ano que se inicia, novas lutas, novas batalhas. Só que nós devemos crer que será o nosso ano de viver os milagres do Senhor na nossa vida. Porque devido à caminhada nós já se esquecemos do poder que Jesus tem para fazer na nossa vida. Estamos esquecidos que o Senhor ainda tem poder, e só acreditamos quando Deus levanta um para poder falar, sendo que Ele só precisa da sua fé para fazer acontecer. Não precisa. Quando o Senhor quer usar, Ele usa, tudo bem, mas não precisa verdadeiramente levantar um profeta para falar para você que você vai ser curado, que você vai receber tal bênção, que o Senhor vai fazer isso e isso. Você primeiro tem que crer, porque uma palavra liberada sem você crer, irmão, não surge efeito. Entenda, 2026, você tem que crer no projeto de Deus para a sua vida. Você tem que entender
Você precisa, aleluia, acreditar no milagre. Não tem como você querer sem crer naquele que faz acontecer. Você tem que crer em Deus, tem que crer, aleluia, em Jesus. Você tem que estabelecer limites e metas, mas acreditando naquele que faz acontecer e realizar. Há muitas pessoas, infelizmente, servos do Senhor, que infelizmente não tem mais fé. Aí tem uma pessoa que ainda não é convertido e tem mais fé e faz acontecer. Por quê? Porque perderam a fé. Servir virou um tanto faz. É um cotidiano, uma rotina da mesmice. E ao passar do tempo a mesmice, aleluia, o seu dia a dia vai tirando a sua fé, vai tirando ali a sua esperança em Cristo, vai tirando ali, aleluia, a sua convicção e a sua certeza que o nosso Deus ainda faz. Ele ainda faz, aleluia, para abrir, ele ainda faz consultar, ele ainda faz cego enxergar, mas para que isso venha a ser manifestado, ele precisa de homens e de mulheres que ainda acreditam no seu poder. Porque é bem diferente, irmão. Porque muitas das vezes nós estamos dispersos. Só que não é ano da gente ficar disperso. É ano da gente colocar a nossa fé em ação para que a gente venha ganhar almas para o reino. Porque eu sei que muitas pessoas não precisam ver, aleluia, determinadas manifestações de poder de Deus para acreditar nele. Mas tem outras que Deus precisa usar vocês para que elas venham crer que Jesus ainda é o mesmo, que Deus ainda é o mesmo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos levantar com fé, porque infelizmente é uma geração que já não tem mais fé, é uma geração que já não acredita mais. Por isso que a gente vê, irmão, tá difícil da gente ver os milagres acontecendo, tá difícil a gente ver, aleluia, a manifestação da presença de Deus, porque já não acreditam mais que Jesus é o mesmo. Aleluia. Você está entendendo qual é o problema? O problema não é ele, o problema não é a promessa, o problema somos nós. Porque nos deixamos levar e muitas das vezes nos ocupamos com tantas coisas e esquecemos de nos ocupar, crendo que ele ainda é o mesmo. Crendo que ele ainda entra em cenários improváveis e traz a cura, a restauração, o poder, manifesta a glória. E ele querendo, ninguém pode impedir, mas é necessário você crer. É necessário nós colocarmos a nossa fé em ação. É necessário a gente se derramar e deixarmos transbordar na presença dele. Porque hoje em dia o Senhor está procurando aqueles que ainda creem nele. Não tem como Deus fazer se você não crer. Muitas das vezes você está esperando. Vamos lembrar aqui de Naamã. Ele disse: eu não vou mergulhar. Só que o servo de Naamã disse: Senhor, aquele servo ele cria, aleluia, na cura de Naamã. Porque nem ele mesmo já acreditava na sua cura. Mas veja bem o que é que a fé de uma pessoa pode fazer. Olha o que sua fé pode fazer pelo seu, pela tua casa, pela tua família, aleluia, pelo teu ministério. Só basta você crer. Aquele servo creu e viu ali, aleluia, aquele homem ser curado da sua lepra. Não foi Naamã que creu, o servo creu por ele, porque ele sabia que Deus tinha poder para curar. Que esse ano de 2026 nós venhamos fugir, aleluia, dessa espessidão de viver assim. Vou para o culto. Eu vou para o culto crendo que nessa noite o Senhor vai me entregar a minha cura, que o Senhor vai entregar a minha bênção, que o Senhor vai me entregar o renovo. Aleluia, porque nós estamos dispersos e ainda nem
aos nossos pés. Eu acho bonito quando o irmão vai louvar. De algumas vezes que eu já presenciei, ele fala assim: fiquem em espírito de oração, para que meu louvor venha ser recebido. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós devemos estar unânimes em pensamento. Esqueçam tudo lá fora. Entrou para dentro, é casa, é templo de adoração. Seus problemas aqui, aleluia, não são alvo. O alvo é a adoração para Ele. Você adentrou, aleluia, no templo de oração de Deus. Aqui agora você deixa seus problemas lá fora e começa a adorar crendo que o Deus que manifesta aqui entra nos seus problemas lá e resolve tudo. Porque tem pessoa que está trazendo um problema para dentro e está voltando com ele. Porque quando você adentra, você deixa lá fora. Jesus, estou entrando agora. Essa bagagem deixa aqui, o Senhor vai resolver que eu estou entrando para te adorar. Eu estou entrando crendo que é o Senhor que faz a minha vida, na minha casa, na minha família e no meu ministério, Jesus. Aleluia. Não deixe de crer que esse Deus lindo e grande ainda pode fazer, irmão. Tem pessoas que ainda não recebeu, aleluia, a promessa, o milagre, a cura, a restauração, porque perdeu a fé naquele que faz. Oh, glória! Oh, Jesus, aleluia! Entende, irmão? Não saia, aleluia, quando finalizar esse culto ali, ó. Não, recebe essa palavra, comece a acreditar e você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida acontecer. Deus não está ligando para o seu cenário, não. Seu problema para Deus não é nada. Aleluia, suas frustrações, seus medos, aleluia, o problema que você está passando, olha para Deus, não é nada, porque somente com o comando dele tudo é resolvido. Aleluia, a tempestade tem que se acalmar. Aleluia, o leão tem que jejuar. Aleluia, ele entra na sua prova. Sabe, você crê que ele entra? Você crê, irmão, que ele ainda entra? Você crê que Jesus tem o poder para resolver seus problemas, independentemente de quais sejam as suas questões? Você crê? Porque muitas das vezes a gente foca tanto no problema que se esquece de quem soluciona. Muitas das vezes a gente está tão preocupado com o problema que se esquece de quem tem poder para levar a solução. Nós devemos ter fé e crer nele, porque se não cremos nele, infelizmente não vamos conseguir vê-lo. Não deixe que a caminhada, que ao decorrer dessa trajetória da sua vida, a sua fé, aleluia, padeça. Porque uma hora, irmão, você vai precisar da sua fé para ressuscitar, para levar uma palavra. E se você não crê naquilo que você prega, o que você está pregando, se você não crê naquele que cura, em que você está crendo, é necessário servirmos a Deus crendo que Ele ainda é o mesmo. É necessário servirmos a Deus crendo que Ele ainda pode fazer na minha e na sua vida. Tem um hino que eu gosto dele. É um hino onde o Senhor fala justamente isso. E esse hino fala assim: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio
coisa. Se você não crê, não tem como, aleluia, ele manifestar aquilo que ele já tem liberado na sua vida. Não importe com os problemas, não procure entender o que Deus quer fazer na sua vida. Somente creia nele, porque ele tem o melhor para mim e para você. A palavra vai dizer que os planos, que os pensamentos do Senhor são maiores e melhores. Então, por que se preocupar com a situação de hoje, se sabemos que tudo, aleluia, está indo, aleluia, para a vontade dele, para aquilo que ele tem preparado para a minha e para a sua vida? Que o Senhor continue a falar com cada um de vocês mais, e que vocês não percam a fé que ele ainda é o mesmo, e que nós venhamos refletir que o problema está em nós, porque nós deixamos de crer, porque nós deixamos de acreditar, e muitas das vezes até desmerecemos o poder de Deus, porque tem cada situação pequenininha que a gente nem crê que Deus ainda faz, e muitas das vezes nós não reconhecemos a grandeza do nosso Deus. Que o Senhor continue a falar com cada um de nós. Talvez não seja a palavra que você verdadeiramente queria escutar, mas é o que Deus está falando. Eu não quero, mas você tem que crer. Eu faço, mas você tem que crer. Eu tenho tudo preparado e já liberei a promessa e o propósito, mas você tem que crer. O Senhor necessita da sua fé para que as coisas venham entrar em ação. Se coloque na posição de um servo que crê, de um servo que crê no seu e no milagre do seu irmão, no seu e no milagre da sua família, no seu e no seu milagre da sua casa. Assim eu agradeço a rica oportunidade.